som. Meus irmãos, semana passada nós iniciamos essa série, essa sequência de estudos, e nós queremos buscar a presença do Senhor, pedindo que Deus nos dê graça para que a gente possa hoje ser edificado mais uma vez pela palavra. Vamos orar, mesmo assentados, buscar a presença do Senhor. Senhor Deus, nós buscamos a Tua presença e Te louvamos, porque o Senhor está aqui conosco, nos abençoando, nos dando graça sobre todas as coisas. Nós precisamos do Senhor. Pedimos ao Espírito que o Senhor traga esclarecimento, atenção, foco na Tua palavra, para que a Tua palavra seja suficiente para nos instruir em todo o bom propósito do Senhor. Quanto a mim, que o Senhor me use, apesar de mim. Quanto aos meus irmãos, que eles saiam daqui edificados, fortalecidos na fé, abençoados, alcançados pelo poder do Senhor que nos envolve nessa noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, só ver se você consegue liberar para mim aqui, Guilherme. Oi? Por que não está dando? Agora sim. Ok. Nós falamos já semana passada, né? Esse é o tema que nós estamos trabalhando, uma sequência, uma série de 5 mensagens, um desafio para mudarmos e transformarmos a nossa atitude, baseada nesse livro que está à disposição para os irmãos que quiserem adquirir, editora Vida Nova, sem dúvida alguma, extremamente edificante, que vai muito além daquilo que nós falamos aqui. Nós temos a colaboração do reverendo Rodrigo, mais conhecido pelos irmãos da igreja como Teita, né, que é o primeiro pastor que saiu dessa igreja, amigo pessoal com quem temos caminhado. Isso aqui tem a contribuição direta dele, né, nos ajudando nisso tudo aqui. E quando nós falamos de transformação de atitude, nós lembramos da afirmação de Einstein, que diz que não há nada que seja maior evidência de insanidade, do que fazer a mesma coisa dia a dia e esperar resultados diferentes. Ou seja, se nós queremos resultados diferentes em qualquer área da nossa vida, nós precisamos nos dispor a fazermos alguma coisa diferente, porque se não fizermos diferente, nós não teremos outros resultados. E quem não muda, não experimenta mudança, transformação, né? E quem não muda, dança, porque a história continua e nós podemos correr o risco de ficarmos parados. E quando nós falamos de mudança de atitude, queridos, nós não estamos falando simplesmente de fazer uma coisa diferente, mas nós estamos falando, acima de tudo, de transformações ou de mudanças que partem da nossa atitude mental, de um padrão de pensamento, de uma cosmovisão, de uma visão maior de mundo, baseado na própria Escritura, na palavra de Deus, na vontade de Deus, mudando esse padrão de pensamento que nos tornamos muitas vezes escravos. E o texto base que nós usamos, e a afirmação, né, de que nós somos desafiados a sair do deserto para entrar na terra prometida, tem a ver exatamente com a caminhada do povo de Israel no deserto, quando eles saem do Egito em direção à terra prometida, numa caminhada de 40 anos, depois de 400 anos de escravidão. E aqui eu preciso fazer uma retificação de uma afirmação que eu fiz domingo passado, que depois a Edileia me alertou e eu percebi que de fato eu trouxe uma informação, que eu usei o texto de Números 11, como se o texto fosse posterior à entrada, ao envio dos 12 espias na terra prometida.
Na verdade, os espias eles só vão verificar a terra prometida lá no capítulo 13 e no capítulo 14. Então, o texto que nós estamos usando, Números 11, ele é anterior aos espias, embora eu tenha usado corretamente algumas coisas sobre o envio dos espias, mas essa informação não foi correta, eu estou retificando ela aqui. Mas o que diz respeito aqui, queridos, é que esse é o caminho do deserto. Essa foto é exatamente o deserto do Sinai. Esse lugar aqui é o vale que provavelmente o povo de Israel ficou esperando Moisés descer do Monte Sinai. Aqui esse pessoal estava descendo, eles estavam descendo do Monte Sinai, depois de termos conhecido lá, e é exatamente num lugar semelhante a esse que o povo de Deus, que o povo de Israel se encontrava, e eu coloquei ali o lugar aproximado onde eles estavam, entre Taberá e Kibrote Ataavar, né, que é o nome dos lugares que aparecem aí na Bíblia, que ficam mais ou menos nessa localização. Mas o grande desafio é não permanecer no deserto. O deserto é lugar apenas de passagem. O deserto não é lugar para a gente fazer morada nele. Deserto é lugar onde a gente apenas passa por ele, querendo chegar em algum lugar. Na semana passada nós falamos que se nós não lutarmos e não trocarmos a atitude da murmuração pela atitude da gratidão, nós permaneceremos no deserto. E hoje nós gostaríamos de afirmar que nós devemos substituir a atitude da cobiça pela atitude da satisfação. Se no domingo passado o caminho do deserto era a murmuração, hoje o caminho do deserto é o caminho da cobiça, é do desejo desenfreado. E se nós queremos sair do deserto e entrar na terra prometida, nós devemos trilhar pelo caminho da satisfação ou do contentamento. O que é cobiça? Como é que nós podemos definir cobiça? Sem complicarmos muito, eu creio que nós podemos definir cobiça, queridos, como desejo o querer coisas erradas. Primeira coisa, cobiçar alguma coisa que não nos é devido. Mateus, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 5, vai falar sobre a questão lá no Sermão do Monte, ele vai falar sobre a questão da cobiça. Os 10 mandamentos também, eles são terminados, o 10º mandamento vai tratar exatamente sobre a cobiça em relação a coisas erradas. Mas a cobiça não tem a ver só com coisas erradas. A cobiça também é querer coisas certas por motivos errados. Por exemplo, os meninos aqui no louvor, né? Eles estão tocando, cantando, nos abençoando, e isso aqui é certo. Mas se no coração deles, ou eles estiverem aqui com a motivação de serem aplaudidos pelos irmãos e não produzirem a glória de Deus, é cobiça na perspectiva de que eles estão fazendo a coisa certa com a motivação errada. Mas cobiça também é querer coisas certas na hora errada. Há determinadas coisas que são boas, mas o momento não é correto. E um exemplo e uma ilustração aqui para mim que serve é a questão de um casal de namorados que se amam, que querem caminhar juntos e que têm o propósito de se casarem, mas de repente dizem: pastor, olha, nós nos amamos tanto que nós não queremos esperar o casamento para termos relação sexual, nós queremos ir para a cama antes do casamento. Ou seja, o sexo nesse caso é algo correto, mas na hora errada. Tem tempo para todas as coisas. Cobiça também, queridos, é querer coisas certas na quantidade errada. Querer coisas certas na quantidade errada. E isso aqui nós podemos falar em relação a dinheiro, por exemplo, a questão de posses. Não há nenhum problema e a Bíblia não condena. A Bíblia não condena em tempo algum a termos posses, a sermos possuidores de muitas coisas.
mas a Bíblia condena a motivação do exagero, o desejo de ter além daquilo que é necessário. Portanto, nós devemos substituir a atitude da cobiça, que é o nosso foco hoje para sairmos do deserto. E o texto que nós queremos usar é continuar Números capítulo 11, nós lemos do versículo 1 a 3, a semana passada, e nós queremos usar o texto de Números 11, eu coloquei o texto todo aqui na tela, mas se alguém quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, não há nenhum problema, só que é talvez uma versão diferente. Números 11, do versículo 4 ao versículo 6, nós encontramos assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, cobiça, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça nada, era na base da chibatada, mas agora é de graça. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Aqui, queridos, a cobiça aqui é por comida, Eles estão no deserto e eles dizem: olha, nós estamos cansados do maná, nós queremos mais do que isso. E eles começam agora a lembrar daquilo que eles diziam que eles tinham no Egito e que eles comiam de graça. E na verdade não é verdade, porque eles eram escravos, eles serviam essas coisas para os seus senhores, mas eles mesmos não as tinham. Mas eles desejam. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que nessa cobiça por comida, o texto diz: seca-se a nossa alma. Eles não estão falando de estômago, eles estão falando de alma. O que está seco não é o estômago, não é uma questão de fome, é só uma questão de cobiça e de desejo. E por isso a alma está seca. Não há sequidão de corpo por causa da ausência de alimentação, mas há sequidão de alma por causa da cobiça. E aqui, queridos, algumas afirmações baseadas nesse texto que lemos aqui, nesses primeiros versículos. A cobiça se torna pecado quando cedemos. Desejar as coisas em si mesmo não é pecaminoso. Desejar as coisas certas, e eu vou dizer aqui, desejar inclusive as coisas que às vezes nós entendemos que não são corretas, elas se tornam pecaminosas quando nós caímos na tentação. O nosso coração é mau por natureza e nós desejamos coisas, mas cabe a nós dominar o nosso coração e os nossos desejos. E o pecado e a cobiça se torna pecado quando nós não temos controle e quando nós damos vazão aos nossos desejos e vamos atrás daquilo que nós desejamos, ainda que saibamos que não seja aprovado pelo Senhor. A cobiça amplifica o prazer ao mesmo tempo que ignora o perigo. Um dos grandes problemas da questão da cobiça, queridos, é que aquilo que é objeto do nosso desejo se torna muito maior, muito melhor, muito mais agradável. E aí a gente descuida e ignora os perigos que aquelas coisas nos trazem. Aquele povo estava desejando, lamentando, porque eles não tinham alho poró, não tinha alface, não tinha essas coisas, e a gente pergunta aqui, gente, mas o que tem de mais nessas coisas? E talvez muitos aqui, nessa dieta dos judeus, aqui dizem, olha, disso aqui não salva nada. Mas para eles, naquele momento, aquilo era o fim do mundo, era a coisa mais desejável que eles podiam imaginar. E eles ignoram o perigo que aquele desejo poderia produzir na vida deles. A cobiça aumenta a reclamação, e nós começamos a não ver nada mais a não ser o objeto da reclamação. É interessante que eles dizem aqui, a nossa alma se seca, porque nós temos só maná.
Eles não olham e eles não observam tantas outras coisas que eles possuíam. Eles esquecem de tantas bênçãos que eles estavam recebendo da parte de Deus. A libertação da escravidão, a provisão no deserto, a água que lhes é servida de forma milagrosa, a possibilidade de sonharem e estarem na terra. Eles esquecem disso tudo. Eles esquecem disso tudo. E só olham, nós só temos maná, nós só temos maná, só maná, que era um tipo de um bolo, talvez aí um bolo bem doce, né? Dizem alguns estudiosos, mas eles já não querem mais aquilo, e eles só enxergam o que não tem. Como nós precisamos ter cuidado com isso, queridos, para que os nossos olhos não se ceguem diante das bênçãos que nós já recebemos da parte de Deus, enquanto nós ficamos fixados apenas naquilo que nós não temos. Mas acima de tudo, queridos, a raiz da cobiça não está em coisas, está no fato de nós rejeitarmos a suficiência de Deus na nossa própria vida. Deus deixa de ser suficiente. Nós queremos Deus e mais alguma coisa. Nós queremos Deus e eu preciso de mais. Nunca me satisfaço com o próprio Senhor. O texto continua, agora nos versículos 18 a 20, lá de Números 11 também, que diz: o Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Eles clamaram pelo sofrimento da escravidão, mas agora porque não tem carne. Ele diz, o Egito era melhor do que esse lugar, porque lá a gente tinha churrasco, lá a gente tinha picanha, aqui a gente não tem picanha. E aí, queridos, eles se cegam em relação a tudo mais. Resposta de Moisés para aquele povo: o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro. Vocês vão comer carne o mês todo, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. Vocês querem carne? Então vocês vão ter carne. E vocês vão ter tanta carne, que vocês vão ter nojo daquilo que vocês tanto sonharam e tanto desejaram. Por quê? Porque vocês rejeitaram o Senhor. E por causa disso, isso vai produzir neles sequidão de alma. Salmo 106, o salmista vai voltar lá na história do povo de Israel e vai dizer: Deus lhes deu o que pediram, mas fez definhar-lhe a alma. A alma definhou. Eles queriam coisas, mas rejeitaram o Senhor. Eles se satisfizeram com aquela carne toda. Era carne demais, daqui um pouco a gente vai ver, era exagero de carne. E eles estão com tanta cobiça que eles perdem o controle em relação àquilo que eles recolhem. Mas o maior problema, Deus diz para eles: a alma de vocês está seca e vai continuar seca, apesar de tanta comida, de tanta satisfação da cobiça e do desejo de vocês, mas a alma de vocês secará. Daí, queridos, versículo 11, versículo 31 ao 35, vai dizer: depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros. Aqui dizem os comentaristas que há duas possibilidades de interpretação. Uma é que caiu tantas codornizes naquele lugar que o chão ficou cheio até 90 centímetros. Uma outra forma de interpretar, que é extremamente possível, é que essas codornizes, elas voavam até 90 centímetros e eles podiam pegar facilmente aquelas codornizes, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada, 30 quilômetros. Então, num raio de 30 quilômetros, havia codornizes à vontade.
E olha como que o texto continua. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros. Estou repetindo aqui. Durante todo aquele dia e aquela noite e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. O texto continua. Ninguém colheu menos de 100 barris, entre 10 barris, cada barril entre 200 e 400 litros. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Façam uma conta rápida aqui, queridos. 10 barris a 200 litros. Isso dá quanto? Uma continha rápida. 2 toneladas. Cada família colheu pelo menos 2 toneladas de codornizes. Eu acho que o texto diz aqui, né, quem colheu menos, colheu 2 toneladas de carne. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Ou seja, em todo o acampamento só tinha carne. Mas, presta atenção agora no final daqui, queridos. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Ataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula ou pela cobiça. Antes que eles tivessem terminado de comer, a ira do Senhor se acendeu por causa da gula, por causa da cobiça deles. Algumas coisas, queridos, que me chamam a atenção aqui. Cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor. Ele pode ouvir a nossa oração. Cuidado com o que nós pedimos ao Senhor, para que o Senhor não atenda à nossa oração, e o resultado dessa resposta de Deus à nossa oração pode ser resposta de um coração cobiçoso, e que Deus às vezes quer nos ensinar através daquilo, e o preço pode ser muito alto. Cuidado. O bastante, quando nós falamos de cobiça, nunca é o bastante, porque a cobiça destrói a capacidade de discernir a quantidade suficiente para cada um. Eu fico pensando nessa descrição que Moisés faz daquele momento. Uma família, vamos pensar numa família grande, com 20 pessoas. O que uma família com 20 pessoas vai fazer com pelo menos 2 toneladas de codornizes? O povo perdeu a noção da necessidade, do suficiente, do básico, do razoável, daquilo que se tem com abundância, mas sem cair no exagero da loucura, inclusive. A cobiça, queridos, muda esse nosso padrão daquilo que nós precisamos, daquilo que é abençoador para nós. E aí nós vemos uma consequência ou consequências extremas que acontecem ali no meio do povo. A primeira coisa que nós vemos é que a alma seca. O que nós podemos dizer aqui é aquele povo cai numa profunda depressão. Eles tinham o que eles queriam. Eles queriam carne, eles tinham carne. Eles pediram ao Senhor que eles estavam cansados de maná. E Deus disse, está bom, então eu vou dar para vocês o que vocês querem. Mas barriga cheia não significa alma alegre ou feliz. E a alma daquele povo seca. A alma daquele povo não vê graça naquilo que para eles era tão importante. Porque Deus conhece o coração. Outra consequência é a ira de Deus, Deus fica irado com aquela atitude, porque na verdade eles não estão apenas desejando alguma coisa, mas o texto diz lá, mas eles estão rejeitando o Senhor não é mais suficiente para nós, a nossa confiança está naquilo que nós temos nas nossas mãos, e não naquilo que Deus proverá para nós. E depois,
O resultado final, muitos milhares, foram enterrados em Kibroth Hattaavá, que significa literalmente o lugar de túmulos, resultado da cobiça. A cobiça pode produzir morte, ao invés de produzir vida. A cobiça pode gerar angústia e destruição na vida de qualquer um de nós. Pensando nessas coisas, e lógico que a resposta é pessoal, é individual, é um exame individual, sou cobiçoso? Tenho desejado além daquilo que de fato necessito? Tenho desejado coisas erradas? Tenho desejado as coisas certas com a motivação errada? Tenho desejado coisas certas na hora errada? Tenho desejado coisas certas na quantidade errada? Como é que anda o seu coração na administração desses desejos, dessa cobiça? Mas estou colhendo as consequências no meu relacionamento com Deus, resultado da minha cobiça, do meu foco em desejos inapropriados, seja pela quantidade, seja pelo tempo, pela hora, ou por serem ruins. Como é que a minha vida com Deus está em relação a esses desejos do coração? Eu queria que nós lembrássemos, queridos, que quem escolhe a murmuração como estilo de vida passa o resto dos dias no deserto, e a cobiça faz parte da murmuração. Aquele povo é cobiçoso, mas antes da cobiça chegar, a primeira coisa que acontece é a murmuração. E foi disso que nós falamos no domingo passado. A murmuração nos mantém no deserto e nós devemos trocar a murmuração, mudar a atitude da murmuração pela atitude da gratidão, Os irmãos saíram daqui com um papelzinho, com uma dica para vocês colocarem lá 5 motivos para agradecer. 5 motivos para agradecer. Eu não vou pedir nem para levantar a mão quem fez aquele exercício ou não. Mas se nós não trocamos a nossa atitude da murmuração pela gratidão, o próximo passo nosso é o passo da cobiça, porque a nossa alma fica seca, porque a nossa alma vai estar sempre insatisfeita com o próprio Deus. Estou disposto a me arrepender? A lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com os meus desejos, para que eu ande dentro da vontade de Deus? E daí, queridos, quando nós falamos de cobiça, não é para focar na cobiça, mas é para trocarmos essa atitude de cobiça pela atitude da satisfação ou do contentamento. E aí eu quero usar o texto de 1 Timóteo capítulo 6, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, já no final dessa primeira carta, e ele vai dando algumas instruções práticas para Timóteo, para o pastoreio daquela igreja, pastoreio daquele povo, e ele escreve assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Salomão, em Provérbios 30, ele também vai expressar essa questão, a importância do contentamento, da satisfação da seguinte forma: 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Salomão, em toda a sabedoria dele, em toda a riqueza dele, a oração dele é: Deus, que nem a pobreza e nem a riqueza me levem a afastar do Senhor. Que nada daquilo que eu tenho ou que deixo de ter seja obstáculo para a minha comunhão e para o meu relacionamento de intimidade com o Eterno.
E assim, queridos, essa deve ser a nossa atitude. Por isso, definimos satisfação como o contentar-se com a provisão suficiente de Deus, acompanhada de um senso seguro de adequação, de se adequar à situação que o Senhor nos tem concedido. Satisfação é o contentamento com a provisão suficiente de Deus, acompanhada de um senso de eu me adequo, eu me organizo, eu me encontro satisfeito naquilo que Deus me concedeu e encontro contentamento nisso. Nos adequarmos à realidade que Deus nos concede. E aí Paulo, e eu volto lá para Paulo, porque Paulo diz, ele diz a piedade. Quando o apóstolo Paulo fala de piedade, ele está falando de quem nós somos, especialmente em relação à nossa comunhão com Deus. A piedade aqui tem a ver não no sentido de ser bonzinho para com os outros. Piedade aqui tem o sentido de como é a minha vida com Deus. Qual é a minha comunhão com Deus, a minha fé, a minha experiência com Cristo Jesus. E Paulo vai dizer a piedade somada ao contentamento em relação ao que eu tenho, ele vai dizer, é fonte de grande lucro, de felicidade. A soma de quem eu sou, especialmente em relação a Deus, com aquilo que eu tenho, contentamento com o que eu tenho, isso vai produzir alegria no meu coração, felicidade, lucro. Muito diferente daquilo que nós olhamos lá em Números 11, que eles tiveram e receberam tudo o que eles pediram, mas a alma secou. Paulo aqui está falando de uma alma viva, de uma alma que experimenta a alegria que vem do Senhor, que não depende da situação ou circunstância que nós vivemos. Como é que isso é possível, ou como é que isso vai acontecer conosco? E Paulo nos dá algumas dicas aqui no texto que nós lemos. Primeira coisa, olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade. E Paulo vai dizer, olha, nós não trouxemos nada para o mundo e nós não vamos levar nada daqui. Nós chegamos de mãos vazias. Eu não conheço, a não serem algumas figurinhas feitas aí, né, de que recém-nascidos, hoje em dia, que já nascem com celular, com smartphone na mão, né? Mas a não ser essas tirinhas, mas nunca ninguém viu uma criança nascer carregando alguma coisa nas mãos. Nós nascemos com as mãos vazias, e nós vamos voltar para a eternidade, nós vamos voltar para Deus, e não vamos levar absolutamente nada daquilo que nós conseguimos. Queridos, temos que ter essa percepção de eternidade, para que o foco do nosso coração não esteja em coisas, mas esteja na nossa piedade, no nosso relacionamento com Deus, que nos dá satisfação de vida plena, de alma viva e alegre na presença do Senhor. Mas Paulo nos desafia a estarmos satisfeitos com o suficiente. Temos consciência do que nos é necessário. E Paulo vai dizer lá, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Paulo, ele não está preocupado com conforto, ele não está preocupado com aquilo que poderia ter a mais, mas ele diz, olha, tendo aquilo que é básico para a vida, aquilo que é necessário, estejamos satisfeitos. E aí os irmãos poderiam dizer, pastor, mas aí é muito pouco. Eu sei que é pouco, vivemos num tempo em que nós precisamos mais do que alimento e roupa, mas o foco de Paulo aqui, queridos, não é exatamente medir o que eu preciso ou o que você precisa, mas o foco de Paulo é dizer, olha, não se perca por causa daquilo que é supérfluo. Não se perca por causa daquilo que é exagero. Não se perca por causa daquilo que você pode conquistar o mundo todo, mas perder a própria alma. Em nenhum momento a Bíblia diz
que nós não podemos trabalhar e termos muito. A Bíblia não diz que a gente não pode ser rico. A Bíblia não diz que a gente não pode aproveitar dinheiro para passear, para viajar, para conhecer, para fazer isso, para fazer aquilo. A Bíblia não condena essas coisas, mas as condena quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas. Na verdade, Deus não condena as coisas, Deus condena a atitude do nosso coração. O problema não são as coisas, o problema é o nosso coração. E é esse coração que nós precisamos vigiar. Estejamos satisfeitos, esse é o desafio. E aí Paulo vai dizer, cuidado, porque essas coisas que você deseja podem se transformar em armadilhas, podem se transformar em alguma coisa perigosa para você. E aí no versículo 9 ele vai dizer que essas coisas que às vezes o nosso coração deseja, ela pode apresentar para nós como tentação ou armadilha ou cilada. Coisas que aparentemente são boas e que na verdade não possuem em si mesmas nenhum mal, nenhum problema. Mas diz, mas cuidado, porque coisas boas podem ser usadas como armadilha. Quando eu penso em armadilha, a primeira coisa que eu penso é numa ratoeira. Eu não sei aqui quantos já tiveram que usar ratoeira em casa, né? Hoje em dia não há tantos problemas quanto isso. Mas para pegar um rato na ratoeira, você não coloca veneno, você não coloca comida estragada, você não coloca coisa ruim, você coloca coisa boa, porque é na coisa boa que o rato vai. Qualquer tipo de armadilha que você arma, para qualquer tipo de animal, você vai colocar aquilo que é agradável e bom para aquele animal que você deseja estar. Queridos, e muitas vezes as coisas boas são colocadas diante de nós, não como coisas boas, mas como cilada, como armadilha, é o que o apóstolo Paulo diz. Por quê? Porque ele diz que muitos caindo nessa armadilha, a primeira coisa que acontece, elas se desviam da fé. Se desviam da fé. Queridos, deixe-me dizer para os irmãos aqui. Dinheiro é bênção. É bênção, mas eu conheço muita gente nessa minha caminhada, que perdeu a fé, porque começou a ficar bem de vida, porque começou a ter muitas oportunidades, a possibilidade de muita diversão, a possibilidade de aproveitar de forma diferenciada aquilo que Deus tem me dado. Meus irmãos, e a gente tem que dar graças a Deus quando a gente pode aproveitar. E a palavra de Deus diz que Deus nos dá coisas para o nosso aprazimento. Não há problema nenhum em termos determinados prazeres e aproveitarmos a bênção dos recursos que nós conseguimos como resultado do nosso trabalho. Mas nós temos que ter cuidado para que a bênção não se transforme em pedra de tropeço e não sirva como armadilha para desviarmos da fé, para nos desviarmos da fé. Não permita, queridos, no nome de Jesus, que em momento algum da sua vida, coisas tomem o lugar no seu coração, que deve ser apenas do Senhor. Eu me lembro de uma história contada pelo reverendo Roberto Brasileiro, que é o atual presidente da nossa igreja. Pregando lá na igreja que eu pastoreava, ele contou essa ilustração real. Ele diz que recebeu no gabinete dele um irmão, um fazendeiro, e essa economia forte lá daquela região, plantando especialmente café. Ele disse, reverendo, eu vim aqui pedir para o senhor orar para mim, para que esse ano o meu cafezal produza abundantemente. E ele diz, olha, tudo caminha para isso, mas eu preciso que Deus me abençoe. E o reverendo Roberto orou com ele, como qualquer pastor faria. E ele orou por aquele homem, e o reverendo Roberto disse, olha, aquele homem se tornou um homem muito próspero, um homem muito rico, um homem que começou a ter uma grande fortuna. Passado algum tempo, passado alguns anos, o reverendo Roberto visitou aquele homem, dizendo, olha, eu vim aqui fazer uma coisa. Pois não, reverendo, o que é? Eu vim fazer uma desoração. Eu vim tirar aquela oração que você pediu para eu fazer por você. Não, reverendo, não pode fazer desse jeito. Por quê? Sabe por quê, meu irmão?
Porque eu orei pedindo para que Deus o abençoasse, e Deus o abençoou. E Deus te abençoou tanto, mas você não soube usar a bênção, e as bênçãos que Deus te deu foram usadas agora para você se afastar dos caminhos do Senhor. O seu coração e a sua alma valem muito mais do que tudo que você possui. E eu estou muito mais preocupado com a sua alma do que com a sua prosperidade econômica. Então vou pedir para Deus tirar o que você tem, para que você volte a ser aquele homem de Deus que você sempre foi. Lógico que aquele homem reconheceu o seu pecado, se dispôs a mudar, e aí eu não sei o que aconteceu depois, mas aquele homem caiu em si e percebeu a armadilha e a cilada em que ele tinha entrado. E além do desviar da fé, Paulo vai dizer, e isso pode trazer tormento de alma, isso pode trazer sofrimento. Às vezes nós pedimos coisas que nós pensamos que serão bênçãos na nossa vida, mas pode produzir muita angústia e sofrimento de coração. Queridos, caminhando para o final, desafiar você para que você busque a satisfação, o contentamento, a alegria do Senhor, com um estilo de vida baseado na simplicidade, independente do quanto você tem. Independente do quanto você tem. Não tem a ver com ter muito ou ter pouco. Tem a ver com estilo de vida. Como povo de Deus, vivemos um estilo de vida baseado na simplicidade, para que o nosso coração se contente com aquilo que Deus nos tem concedido. Eu queria desafiar o irmão a dizer, olha, eu tenho o bastante, eu tenho o suficiente. Não que você não precise de mais, não que você não possa desejar mais, mas para que você não deixe de olhar o maná que está na sua mesa, para olhar a carne que você não tem na mesa e que pode trazer maldição na sua vida. Essa atitude, queridos, esse reconhecimento é o caminhar para um estilo de vida cheio de gratidão a Deus por aquilo que Deus já lhe concedeu. Porque se nós só desejamos, essa cobiça e esse desejo levado a um grau elevado, isso pode tirar do nosso coração e fechar os nossos olhos para perceber o quanto Deus já nos tem abençoado. Quantas bênçãos, dize quantas são. Dê uma olhada, veja o quanto Deus já tem abençoado, quanto Deus já lhe tem dado. Às vezes você tem até passado necessidade de alguma coisa, mas ainda assim há muitas coisas para agradecer e para reconhecer que Deus tem provido as suas necessidades. Mas, queridos, decida no seu coração fazer essa oração que está lá no Salmo 62, que eu coloquei aqui na primeira pessoa, né? Lá não está na primeira pessoa, está na terceira pessoa, mas eu coloquei na primeira pessoa de forma proposital. Se minhas riquezas aumentarem, não colocarei nelas o coração. Você pode até orar, Deus, aumenta a minha riqueza, Deus, aumenta o meu salário, Deus, me dê uma casa melhor do que a que eu tenho, Deus, me dê um carro novo. Você pode até pedir por isso. A Bíblia não nos condena se nós pedirmos coisas, mas a nossa oração é, Deus, se as minhas riquezas aumentarem, se amanhã eu tiver mais do que eu tenho hoje, se no ano que vem eu tiver muito mais do que eu tenho hoje, Deus, guarda o meu coração, para que eu não coloque o meu coração nas coisas, que as coisas sejam apenas coisas, nunca ter essas coisas e amá-las de tal forma, que nós começamos a amar as coisas e a usar as pessoas. As coisas devem ser usadas, enquanto as pessoas e Deus devem ser amadas, mas que nós jamais coloquemos o nosso coração nessas coisas, para nos afastarmos e corremos o risco da nossa alma se secar. E acima de tudo, queridos, acima de tudo, devemos nos contentar no Senhor.
A alegria do Senhor é a nossa força. No Senhor nós temos tudo quanto nós precisamos. E o apóstolo Paulo, em prisão, na cadeia, preso, sendo torturado por causa da fé, sendo ameaçado de morte, ele é capaz de expressar a sua alegria em Filipenses capítulo 4, ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, a minha alegria está nele. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, mas eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não que as situações fossem boas, mas o contentamento dele estava no Senhor. É por isso que ele aprendeu a viver contente. Não é porque não lhe faltava nada, não é porque ele tinha tudo o que ele desejava, mas porque ele aprendeu a contentar-se no Senhor e na vida que Deus lhe concedera. Então, em qualquer situação, bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade, qualquer situação, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele termina no versículo 13 dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, eu já vi muita gente dizer: não, tudo posso naquele que me fortalece, para ser irresponsável nas suas atitudes e nas suas decisões. Paulo não está falando disso. Paulo está falando que, apesar da situação ou circunstância que ele vivia, no Senhor ele sempre tinha o suficiente, porque o Senhor lhe era suficiente. E por causa disso, ele encontrava a sua alegria, o seu prazer e o seu contentamento sempre no Senhor. A minha oração, queridos, é que nós possamos encontrar no Senhor o contentamento que nós precisamos. Mudarmos a nossa atitude de murmuração pela atitude de gratidão. Mudarmos a nossa atitude de cobiça pela atitude de satisfação ou de contentamento. Esse é o grande desafio para nós. É o desafio para você, é o desafio para mim. Para que nos tempos que nós vivemos, nos dias que nós vivemos, o Senhor seja sempre suficiente para mim e para você. Para que nós sejamos reconhecidos como um povo de Deus que encontra nele a satisfação e a alegria para que a nossa alma seja sempre viva. Vamos nos colocar para nós orarmos? Antes que eu ore, eu queria que você orasse. Que você falasse com o Senhor a respeito da sua própria vida, das suas experiências em relação a murmuração e gratidão, cobiça e satisfação. Como é que anda o seu coração em relação a isso? Onde estão os seus olhos? Os seus olhos estão voltados para onde? Ou para quê? O Senhor é suficiente? No Senhor você tem a experiência de que você é mais que vencedor e pode todas as coisas? Fale com o Senhor a respeito disso. Se houver algum pecado de murmuração ou de cobiça para ser confessado, confesse ao Senhor no nome de Jesus. Deus eterno, nós buscamos a Tua presença no final desse culto, te dando graças por tudo que o Senhor fez no nosso meio, pela forma como nós podemos celebrar, bendizer, glorificar o Teu nome, agradecer por todas as pessoas que estão aqui, por aqueles que estão envolvidos de alguma forma na realização desse culto, desse encontro de celebração. Rendemos graças ao Senhor acima de tudo, porque o Senhor está no nosso meio,
O Senhor é quem nos cerca com graça e com glória. O Senhor é quem nos visita. É o Teu Espírito que fala ao nosso coração, que muda a nossa mente, que abre o nosso entendimento para percebermos a graça e a glória do Senhor entre nós. E agora, Deus, depois dessa palavra, desses desafios, nós nos humilhamos diante da Tua presença, em primeiro lugar, confessando ao Senhor, humildemente, que muitas vezes nós caímos tanto na cilada da murmuração quanto da cobiça. Precisamos do auxílio do Senhor, para que o nosso coração seja guardado e protegido. Precisamos que o Senhor guarde os nossos olhos, que o Senhor tome as nossas mãos, que o Senhor guarde os nossos pés, os desejos da nossa alma, para que absolutamente nada disso nos leve por caminhos contrários à gratidão e ao contentamento. Ó Deus, no nome de Jesus, trabalha na minha vida, trabalha na vida dos meus irmãos, para que nessa semana a gratidão e o contentamento sejam abundantes nas nossas vidas, para que estejamos contentes em toda e qualquer situação, vivendo e experimentando a alegria do Senhor, que é a nossa força, e por causa disso, com o coração cheio de gratidão. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, cada um do teu povo que se reúne nessa noite, nesse lugar. Ó Deus, o Senhor sabe o que cada um de nós necessitamos. Venha ao encontro do teu povo e supra as suas necessidades e socorra os amados em todas as coisas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor mova o nosso coração em direção ao Senhor, para que tenhamos um coração santo e cheio da alegria do Senhor. Oramos, Deus, pelo nosso país, pedimos que o Senhor abençoe a nossa pátria nesse momento prévio desse segundo turno de eleição. Dá-nos paz e coloca ali, ó Deus, tanto em Brasília, mas também no governo do nosso estado, aquele que o Senhor já tem no coração. Age por amor do teu próprio povo, por causa do teu próprio nome, por causa da tua glória, por causa da tua igreja. Abençoa esse país, ó Deus, para que possamos viver vida mansa e tranquila sobre a terra, como diz a tua palavra. Ajuda-nos nesse momento, como precisamos do Senhor. Oramos, ó Deus, por aqueles irmãos que não estão hoje aqui, sejam por aqueles que estão talvez enfermos, mas também por aqueles que estão viajando, aproveitando esse período de descanso, de férias. Oramos, ó Deus, para que eles sejam guardados e protegidos, que o Senhor esteja livrando cada um deles de qualquer tipo de acidente. Oramos, ó Deus, para que o Senhor supra as nossas necessidades nessa semana, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos com cura, que o Senhor de fato nos sustente com graça e misericórdia e surpreenda-nos com grandes bênçãos dos céus, e que o nosso coração esteja sempre focado no Senhor. Leva-nos na tua paz e na tua bênção, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, e que o consolo, a direção, a santidade, o poder do Espírito Santo repouse sobre você, repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.